Ora, cá estamos outra vez para um novo vídeo. Eu tinha a intenção de fazer imediatamente o vídeo após o último, mas enfim não se proporcionou isso, atendendo a que tive que fazer alterações ao meu horário de trabalho e isto perturbou a disponibilidade que deveria ter. Mas enfim, vamos então agora dar a continuidade para podermos compreender como Deus tem vindo a desenvolver a história para podermos receber o Messias. E vamos lembrar só que entre Adão e Noé passaram-se 1600 anos. Portanto, 10 gerações se passaram. E entretanto, porque há falha na família de Noé, outras 10 gerações passaram entre Noé e Abraão. E sabemos, portanto, como eu disse anterior, que esta fundação realizada entre Adão e Noé acabou por ficar sem efeito. Satanás tomou-a para si e os 400 anos também, que se desenvolveram depois de Noé a Abraão, também acabou em falhanço. De forma que vamos ver quais são as condições que Noé perdeu, ou no período na família de Noé foram perdidas. As 10 gerações que se processaram desde Adão a Noé acabaram por ficar sem efeito. O julgamento dos 40 dias, o do dilúvio, da mesma forma. Mas foram restaurados pelas 10 gerações desde Noé até Abraão. Também foi restaurado os 400 anos desde Noé até Abraão, também foram restaurados, isto é, 40 anos por cada geração. Os 40 dias foram indemnizados por 40 anos. E esses 40 anos, cada geração passou por 40 anos. De forma que são os 10 gerações por faz o número de 400 anos. Portanto, esses anos de Noé até Abraão foram restaurados. Portanto, a falha da família de Noé foram restaurados ao longo desses 400 anos até Abraão. Agora vamos ver como é que na família de Abraão esse processo de restauração para recebermos o Messias aconteceu. Portanto, lembro que a fundação para receber o Messias, essa fundação maior, digamos, tem duas menores, que é a fundação de fé e a fundação substancial. Isto não é algo que esteja escrito na própria Bíblia. Isto constata-se pelo curso que na família de Noé desenvolveu, que a família de Abraão desenvolveu, que Moisés desenvolveu e assim sucessivamente até chegar a Jesus. Constata-se esse mesmo processo, esse mesmo curso que cada família e cada indivíduo tiveram ao longo da história bíblica. Portanto, é um facto que se descobriu. Há algo que Deus aplica para poder enviar um Messias. E isto nós chamamos precisamente não só a história da restauração, mas os princípios de restauração. Os princípios que levaram a que Deus tivesse condições para passar a sua providência para níveis superiores. Portanto, Deus nada faz contra os seus próprios princípios, contra as suas próprias regras. De forma que não é por um critério apenas de vontade própria que toma a decisão de fazer isto ou aquilo. Deus faz todas as coisas e domina todas as coisas, mas dentro da esfera dos seus próprios princípios e das suas próprias leis. Fora delas, Deus não pode atuar. Deus não atua, porque se atuar, não era um Deus dominante, era um Deus usurpador e era um Deus que, afinal de contas, não poderíamos dizer que era perfeito nas suas leis e nos seus princípios. Portanto, a fundação de fé deve ser realizada com uma figura central, uma oferta e um determinado tempo. A figura central foi Abraão. Estamos a falar dos 400 anos que passaram de Noé até Abraão. Agora vamos analisar Abraão. Abraão é realmente a figura central. Essa figura central precisava de fazer a sua prova de fé e foi feita através dos animais que Deus pediu a ele. Abraão, para realizar a sua fundação de fé,
deveria de fazer um sacrifício simbólico de dividir ao meio um vitelo, um carneiro, uma cabra, uma rola e uma pomba. Está em Gênesis 15, 8, 9. Portanto, era a vitela, era o carneiro e era a pomba e a rola. O dividir significa separar o bem do mal. Foi para Abraão, provavelmente não deve ter sido fácil dividir ao meio um bezerro, não foi fácil conseguir dividir ao meio um cordeiro, mas consegue dividi-lo e acabou por certamente estar cansado e adormeceu. E ao adormecer, ele tem um sonho e que acorda espavorido para saber porque é que esse sonho lhe dizia. Quando ele, portanto, isto é o que está escrito na Bíblia. Quando o sol estava para se pôr, Abraão caiu num profundo sono, e eis que um grande terror, uma grande obscuridade o surpreendeu. Então disse-lhe Deus: hás de saber que os teus descendentes serão estrangeiros numa terra estranha, que não lhes pertence, e que serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. E ele acorda. Mas porquê? E quando vai para, cortar ao meio as aves de rapina levaram. Isso significa o quê? Significa que Satanás tomou esse sacrifício para si. Portanto, foi inválido esse sacrifício. As aves de rapina significam a intervenção de Satanás. E, portanto, essa condição foi anulada, não foi cumprida. Portanto, a falha das ofertas simbólicas foi falha de Abraão, e os descendentes, por causa disso, sofrem durante 400 anos de escravidão no Egito. Vamos ver mais tarde. A providência, portanto, prolonga-se por mais 3 gerações. Então, a fundação para receber um Messias na família de Abraão, ou em Abraão, falhou. Deus, então, passado algum tempo depois, pede a Abraão um sacrifício mais difícil, que era sacrificar o seu próprio filho. Bom, porque é que Deus deu esta oportunidade a Abraão e não deu, por exemplo, a Noé? Primeiro, porque a família de Abraão era a terceira dispensa de Deus. E aqui o 3 não foi invadido por Satanás. Eu vou explicar. No princípio da criação, lá no início, quando nós fizemos o primeiro vídeo, os primeiros vídeos, nós dissemos que a humanidade Adão e Eva deviam de crescer até à perfeição. Por isso está escrito, cresce, ou crescei. Este era um processo natural de desenvolvimento da personalidade e do caráter de Adão e Eva. Tinham que desenvolver, tinham que crescer à maturidade. E essa maturidade cresce através de um estado de formação, um estado de crescimento e um estado de aperfeiçoamento. Ou um estado de infância, um estado de adolescência e, finalmente, um estado adulto. São as 3 fases. O que acontece é que Adão e Eva, ao serem invadidos por Satanás tomou o coração de Eva e de Adão na segunda fase de crescimento, isto é, na fase da adolescência. E essa fase da adolescência é realmente a imaturidade que domina. Mas não foi neste terceiro estágio. Portanto, estes 2 estágios foram tomados por Satanás. Mas o terceiro não. Esta é a razão pela qual 3 é o número que representa o estado completo que não foi invadido por Satanás. Não foi invadido por mal. Portanto, pertence, digamos assim, pertence a Deus. A segunda razão pela qual pode dar essa oportunidade a Adão é que há um mérito acumulado de fé e lealdade, portanto, de Abel e Noé. Esse mérito é como um acumulado para poder Deus usar Abraão. Agora, vamos... Quem vai suceder a Abraão? Abraão tinha sua esposa Sara, estéril, não poderia dar filhos, e Sara disse a Abraão para se juntar a Agar e ter realmente um filho, porque Deus lhe tinha prometido, Deus prometeu a Abraão uma descendência como as estrelas do céu. Então Ismael veio a aparecer nesta unidade, nesta relação entre Agar e Abraão. Ismael vem. Mais tarde, os anjos apareceram a Abraão e a Sara e disseram que Sara ia ter um filho. E teve realmente o filho Isaac. Ora, esta fundação aqui, ou estes dois irmãos, Isaac foi o primeiro filho que está, digamos, na posição de Caim.
E o Isaac está na posição de mais novo, o segundo filho, portanto está na posição de Abel. Deixar-me referir algo que às vezes pode parecer diferente daquilo que se pretende. Quando está referido aqui Caim e Abel, não significa que este é mau e este é bom. Não, são apenas posições que definem onde Deus pode trabalhar. Abel era tão mau como Caim era tão mau como Abel e vice-versa, portanto, seja em termos de bondade ou em termos de maldade. A questão é de posições, nada mais. Porque o facto de estar em Abel não quer dizer que seja melhor pessoa que Caim. Não é propriamente isso que se quer significar, que se quer transmitir. Apenas a posição do segundo filho ou do filho mais novo, normalmente até uma determinada altura, Deus é com quem Deus pode trabalhar. É com o Abel. Por causa dessa primeira relação de Eva. Já foi explicada e podeis ver nos vídeos, no Arnovo, se não me engano. De forma que este é que está na posição de Abel e o irmão mais velho, Ismael, está na posição de Caim. Mas esta fundação de unidade não foi realizada. Não foi realizada porquê? Porque a própria Sara pede ao seu esposo Abraão para expulsar a Agar com o seu filho, porque Sara estava sentindo ciúmes, digamos assim, e então pede para Abraão afastar a Agar. E Abraão, enfim, contrariado, expulsou a Agar e o seu filho para o deserto. Então ficou só Isaac e esta fundação do irmão mais velho com o irmão mais novo não foi realizada. Fundação substancial não foi realizada. Portanto, ficou sem efeito essa fundação substancial. Poderia ter sido realizada, mas não aconteceu. Ora, Abraão, quando a dada altura no tempo passou, Abraão então recebeu a direção de Deus para ir sacrificar o seu filho. Toma o teu filho único, que tanto amas, Isaac, e vai para a terra de Moriá e oferece-mo ali, em holocausto, sob um dos montes que eu te indicarei. Na verdade, é preciso ter muita fé, se calhar uma fé estúpida às vezes, mas o facto é que Abraão deve-se ter questionado, então, Pai do Céu prometeu uma descendência como os filhos, como as estrelas do céu. Não tenho filhos, o outro foi para o deserto. Este é o único filho direto. Direto, isto é, da minha esposa. E agora pede-me este sacrifício. Então, o que é feito dessa minha geração? Bom, sem compreender, provavelmente ele vai seguir a direção que Deus lhe pede. E vai então para o tal monte e vai sacrificar o filho. E na altura em que está a sacrificar, ou ia com a pretensão de sacrificar o filho, Deus aparece, ou o anjo aparece e diz-lhe: não me estendas a mão contra o menino e não lhe faças mal algum. Ele, assustado, não direi assustado, mas certamente muito satisfeito, tira o seu filho, a sua criança, do sítio do holocausto e aparece no lugar dele um cordeirito. E é o cordeirito que vai ser sacrificado. Ora, na Bíblia não há manifestações de qualquer obstrução por parte de Isaac ao sacrifício. Não há fugas, não há lamentos, não há choros, não há coisa nenhuma demonstrada na Bíblia. Portanto, presume-se que Isaac, em unidade com o seu pai, deixou-se também sacrificar. Portanto, significa que é como que uma herança, é como que herdar a fé que Abraão manifestou a Deus, e Abraão, por se sujeitar e seguir o seu próprio pai, transmitiu essa mesma fé a Isaac. Manifestou, pelo menos, algo semelhante ao que o pai manifestou a Deus. O seu pai manifestou a Deus. Portanto, a fundação de fé foi cumprida. Abraão, por sua vez, fez essa fundação de fé. Foi cumprir o que Deus lhe tinha dito. O holocausto. Não fez por impedimento do anjo. O anjo disse para não o fazer. Portanto, vamos chamar providência para o início da segunda fundação de fé. Segunda fundação de fé porquê? Porque é Isaac que vai dar continuidade. Porque Isaac, ao unir-se com o pai, é como que se tivesse transferido
essa fundação de fé de Abraão para Isaac. Portanto, com a falha de Abraão no primeiro sacrifício, foi como que uma morte espiritual, uma morte simbólica, digamos, de Abraão. Mas ressuscitado com essa obediência, essa fé no seu pai, de Isaac ao seu pai, foi como que Abraão tivesse sido ressuscitado. Então a fundação de fé, como figura central, é Isaac, e a oferta requerida, em vez de ser ele próprio, era o cordeiro na sua vez. Portanto, a fundação de fé foi realizada por causa da unidade de Isaac ao seu pai. E agora vamos ver como é que a fundação substancial é cumprida, é realizada. Ismael e Isaac não podiam realizar essa fundação. Ora, de Abraão para Isaac foi transferida essa mesma fé. E a sua mãe, a Rebeca, teve gêmeos. E na própria Bíblia manifesta, é o Senhor, portanto é Deus que disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá o menor. Ora, aqui Deus, ainda eles não tinham nascido, ainda não tinham feito nada de bom e de mau, e Deus já tinha decidido: o segundo é aquele com quem eu vou trabalhar. E isto na teologia tem criado situações de muitas perguntas, porque se em Caim e Abel a gente poderia dizer que a oferta de Caim não foi tão pura quanto a de Abel, não há digamos, indícios de que isso possa ter sido assim. Aqui nós não podemos dizer, eles ainda não tinham nascido, Deus já tinha escolhido o segundo filho. Isto é mais relevante para o nosso entendimento a partir da interpretação que se toma das motivações de Eva ao ter feito as 2 relações, uma com o arcanjo e outra com Adão. Essa motivação de Eva determinou que a primogenitura pertenceria a Satanás e os segundos filhos pertenceriam a Deus, num processo de restauração. E que o segundo filho tem a responsabilidade de conquistar o seu irmão, porque é irmão e ambos têm que ir para Deus. Ambos têm que serem pertença de Deus. Portanto, deixar naturalmente isolado o mal. E esta é a responsabilidade que o Abel, aquele que está na posição de Abel, deve ter perante o seu irmão mais velho. Ora, as condições para poder Jacó adquirir a posição de Abel, porque não era, ele era o segundo filho, e não era o primogênito. Mas Deus queria que recuperasse essa primogenitura. Essa primogenitura foi realmente recuperada. Do ponto de vista individual, Jacó restaura a primogenitura com um prato de lentilhas e pão com Jacó sobre Esaú. Esaú, numa determinada altura, chegou, tinha muita fome, e não quis saber de primogenitura, porque o Jacó disse: sim, eu dou-te a primogenitura. Antes, Esaú pedia para que Jacó lhe desse o comer que estava a preparar para ele, que era um prato de lentilhas. E Jacó disse a Esaú: também, eu dou-te o prato de lentilhas, mas tu tens que me dar, sob juramento, a primogenitura. Está bem, eu dou-te a primogenitura, eu quero comer. Portanto, o próprio Esaú nem valorizou essa primogenitura. Essa restauração da primogenitura não bastava só essa promessa. Tinha-se concretizar a aquisição dessa primogenitura. E a dada altura, enfim, o seu pai Isaac, já velho, cego, ou pelo menos via muito mal, queria dar a sua bênção ao seu filho mais velho. Em conjunto com a mãe, Jacó e a mãe disfarçaram, ou Jacó foi disfarçado e a apresentar-se perante Isaac, o seu pai, como se fosse o Esaú. A diferença entre eles, porque eram gêmeos, era que um tinha mais pelo do que o outro. E então eles apareceram, ele apareceu ao seu pai Isaac, disfarçado com a pelugem, portanto, do seu irmão mais velho, Esaú. O pai estranhou a voz, não me parece ser a voz de Esaú, parece mais a voz de Jacó.
deixa-me cá ver, aproxima-te que eu quero apalpar-te. E apalpou e vi, bom, parece na verdade ser o Esaú. E finalmente deu-lhe a bênção. E Esaú, ao saber dessa mesma bênção que o pai lhe tinha dado a Jacó, ficou enfurecido e zangado, aborrecido, e queria matar o Jacó. Jacó, em colaboração com a mãe, foge, naturalmente, para a terra do tio Labão, irmão da sua mãe, de Rebeca. Portanto, Jacó teve que ir para a terra do tio Labão e esteve lá 21 anos. Isto ainda estamos no processo, adquiriu o direito de primogenitura, mas não bastou. Ele tinha que fazer um percurso que simbolicamente seria o percurso que Adão e Eva deviam ter feito. Adão e Eva deviam ter feito o percurso de crescimento, o percurso de formação, crescimento e aperfeiçoamento. E, de alguma forma, esses 21 anos que Jacó teve na terra do tio Labão foi algo semelhante ao que Adão e Eva deviam ter feito. Também foi algo no sentido do crescer, no sentido do multiplicar e no sentido de dominar, que vamos ver isso já no próximo